Irmãos, irmãs, primeira constatação antes da homilia é que cada grau que baixa da temperatura, perdemos 20 fiéis na missa, né? A média é essa, cada grau abaixo, 20 pessoas a menos. Celebramos com grande alegria a festa dos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Os dois são tidos como duas colunas da igreja, duas figuras muito grandes do cristianismo, embora cada uma delas bem distinta, bem diferente uma da outra. Talvez poderíamos enxergar nisso a beleza do chamado de Deus na vida da gente. Deus chama muitos, chama todos, e felizes são aqueles que conseguem saírem de si para fazerem um discipulado e depois um apostolado. Afinal de contas, Deus não chama aquele que é o rico, aquele que é o pobre, aquele que é bonito, aquele que é o feio, aquele que tem isso ou aquilo de característica. Cada dom que nós temos tem como origem em Deus. E se Ele nos deu o dom, saberá usufruir desse dom que Ele nos deu. Então, quando a gente olha para a comunidade, ou mesmo para a família, para as coisas que a gente tem e faz, percebe rapidamente como que cada um, sendo diferente, pode oferecer muito, né? Para o outro, para o mundo, para a sociedade, para a igreja, enfim. Ouvimos 3 leituras e cada uma delas poderia nos inspirar alguma coisa. Da primeira leitura, que o Evangelho não pode ficar aprisionado. O Evangelho não pode ficar aprisionado. Prenderam Pedro, mas o Evangelho não fica preso. Alguém chegou a dizer que o sangue dos mártires era semente de novos cristãos. Quanto mais matava-se por causa da fé, mais a fé era disseminada. Quanto mais gente professava convictamente a fé, mais pessoas eram tocadas e mais pessoas acreditavam. O Evangelho é uma palavra livre e libertadora. O Evangelho é uma palavra livre e libertadora. Ele não pode ficar aprisionado. Existem muitos exemplos. Por essa semana, ou por esses dias, morreu um bispo chinês que ficou preso muitos anos, perseguido, num sistema que rejeita a religião, que rejeita a fé. É conhecido também um cardeal chamado Van Tuan, ficou 13 anos preso, 13 anos. E ele, com o tempo, porque tinha índole muito boa e prática também, conseguiu uma certa simpatia dos guardas, dos soldados, e daí permitiam, de modo assim, sorrateiro, né, que entrasse na prisão um pouquinho de vinho e um farelinho de pão. E ele celebrava a Eucaristia todos os dias com 2 gotinhas de vinho e uma gotinha de água na palma da mão e esse farelinho de trigo. Essa certeza do Cristo ali o animou, o alimentou, o fortaleceu até que saísse, né? Depois saiu, se tornou cardeal e me parece que isso tudo no Vietnã. E morreu como cardeal e com serviços lá em Roma. Para dizer o quê? Que Deus chama sempre. Não temos um critério humano para esse chamado de Deus. Assim Pedro e Paulo são diferentes. Assim a palavra de Deus não pode ficar presa. Se prenderem os pregadores da palavra, ainda assim a palavra será livre. Ela vai além, vai além. Me lembro também quando visitava presídio, tentava sempre lá dizer aos presos, tentava não, dizia, né? Que na prisão cada um era o seu próprio, hoje não se usa essa palavra que eu vou usar, né? É o seu próprio carcereiro, né? No sentido de que vai prender no coração e na cabeça os bons
ou os maus, não ladrões, mas pensamentos e sentimentos, se quiser. Porque se lá eu ficar aprisionando ódios, maldades, desejos de vingança, eu vou me destruir. A frase era assim: no cárcere, na prisão, mas livres. Livres na ideia, na imaginação, no pensamento, no sentimento, para que o lugar não seja destruidor. Porque é um lugar horrível mesmo, né? E às vezes nós que estamos, digamos, livres, podemos ir e vir, a hora que quiser, para onde quiser, só não é para onde quiser, que às vezes a gente não tem dinheiro, não tem um carro, né? Mas, basicamente, podendo ir e vir para onde quiser, nos sentimos aprisionados a experiências ruins, aprisionados a pessoas que não são boas conosco, aprisionados a pensamentos e desejos maus. E quantos de nós vivem em prisão sem estar preso? A palavra, ela é livre. Se formos servidores dessa palavra, livres seremos nós também. Também ouvimos na segunda leitura que um apóstolo fiel ao Deus que é fiel tem como certeza a coroa da glória. São Paulo diz: eu combati o bom combate, eu guardei a fé. E agora só me resta receber a coroa que o justo juiz vai me dar. Mas esse São Paulo que combateu em favor da fé, antes combateu a fé, antes devastava a igreja, antes tinha uma ânsia de destruir todos aqueles que professavam a fé no Cristo, até que se encontrou com o Cristo, até que uma luz brilhou no seu caminho, até que ele abriu o coração, os olhos, os ouvidos e todo o seu ser para uma experiência nova. E ele, que era tão firme na perseguição dos cristãos, se tornou tão firme no anúncio do Cristo Jesus, que dava sentido e motivo para aqueles cristãos que ele perseguia antes não desistirem. Assim, vemos que a palavra não fica aprisionada, e toda pessoa, guardem isso, toda pessoa, toda e qualquer pessoa, pode se converter até antes de morrer. Não tem gente inconvertível. Não tem. Mesmo aquele que você pensou agora, que o senhor não conhece aquele. Não, eu não conheço, mas aquele lá pode se converter. Eu posso me converter. Você pode se converter. E essa certeza deveria iluminar a vida da gente. Não existe ninguém que não poderá um dia, percebendo a graça, vendo o testemunho, estando aberto, se converter. Ninguém, repito, é inconvertível. Ninguém. São Paulo é talvez o grande exemplo. Eu sempre lembro do bom ladrão, né? O ladrão que estava do lado de Cristo na cruz e que ganhou o céu. Mas antes desse ladrão, tem São Paulo como exemplo. Ele era um homem terrível. E quando a graça de Deus o encontrou, ele se tornou um homem belíssimo, um apóstolo total. De perseguidor, foi transformado pela graça de Deus em apóstolo. Você também pode, a sua casa também pode, a nossa paróquia também pode, o mundo também pode ser transformado pelo poder de Deus. E por fim, Pedro, que é apresentado como a rocha, aquele homem que reconhece em Cristo o Messias, é constituído a rocha sobre a qual a igreja será edificada. Essa igreja que terá a presença do Senhor para sempre, que nem as portas do inferno, nem o poder de Satanás vai destruí-la. Nós costumamos brincar, nós que eu digo, os que estudamos qualquer coisa assim da igreja, que Deus não tinha juízo, né? Modo de dizer, pelo amor de Deus, hein, gente? Deus não tinha juízo. Quando fez essa obra tão grande que é a sua igreja,
e colocou nas nossas mãos. Quer mais falta de juízo que isso? Nós que somos frágeis, nós que somos infiéis, nós que somos inconstantes, nós que somos passionais, nós que uma hora queremos mudar o mundo, outra hora queremos destruir o mundo, nós que queremos uma hora virar santo a qualquer custo, outra hora queremos ficar bandido a qualquer custo, somos tão instáveis. E foi nessas mãos humanas que Deus colocou essa preciosidade que é a igreja. Vejam o exemplo de Pedro, impulsivo, que disse que daria a vida por Cristo, e ao mesmo tempo assim, em outra circunstância, disse que jamais o Cristo passaria pela cruz, porque eles estariam ali para defendê-lo, e Jesus o chamou de Satanás, porque ele não estava pensando os pensamentos conforme o querer de Deus. Pedro é essa rocha, sobre ela Cristo edifica a sua igreja, e essa igreja terá a presença do Senhor para sempre, Ele jamais vai abandoná-la. Pedro é para a igreja o centro da fé, o centro da autoridade e o centro da unidade. E falando isso, nós nos recordamos do Papa. O princípio visível da unidade da igreja é o Santo Padre, o Papa. Tem várias formas de chamar o Papa, vários modos de se referir a ele, né? De sua santidade, Papa, Sumo Pontífice, Pontífice, Santo Padre, tudo isso é a mesma, é a referência à mesma pessoa. E não é isso o mais importante. Mas o Papa, ele é antes de tudo o quê? O Bispo de Roma. Nós somos igreja católica, apostólica, romana. Romana por quê? Esses dois apóstolos, Pedro e Paulo, saíram lá da Palestina, foram levando o evangelho, sobretudo Paulo, foram levando o evangelho por meio de missões, de viagens, de fundação de comunidades até o centro do império. Qual era o centro do império? Roma. E lá eles deram o seu sangue, derramaram o seu sangue. Lá eles deram testemunho da sua fé. Lá o sangue deles plantou a igreja, fundou a igreja. E é por isso que nós somos igreja católica, apostólica e romana, porque lá está o centro irradiador da igreja, da fé. Lá está o Papa, que é o bispo de Roma, que é o sucessor de São Pedro, que é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Vejam, o que mais falta em algumas religiões, grandes religiões, que têm muitos conflitos e guerras, é esse princípio de unidade. Ontem na missa lembrava, né? Se a gente vê um conflito entre os muçulmanos, alguém podia dizer, mas por que não vai lá negociar com o líder deles? Não tem um líder só. Imaginemos aqui se, ainda que na prática alguma coisinha apareça, né? Mas aqui, na cidade de Presidente Prudente, somos 30 padres, um bispo, na cidade. 30 padres, um bispo e 24 paróquias aqui na cidade, só nessa cidade. Se cada um fosse uma cabecinha autônoma, ao invés de a gente combater o diabo, a gente ia combater as outras paróquias. Ao invés de combater o diabo, nós iríamos combater os outros padres. Ao invés de combater o diabo, nós iríamos combater os outros leigos que são de outros grupos que não frequentam a mesma igreja que a gente. Quer um testemunho mais danoso ao Evangelho do que essa falta de unidade? Todo reino dividido contra si, diz o Senhor, cai, não é? Então, o Papa é essa figura da unidade. Ele tem esse poder, essa autoridade, que não precisa ser exercida como o mundo, com um poder despótico, mas com o poder do serviço. Talvez a forma mais bonita de chamar o Papa, eu não disse naquelas, é a seguinte: o Papa é servo servorum Dei, o servo dos servos de Deus. A sua missão é para servir.
servir aqueles que servem. Bom, a conversa já está cumprida, vamos finalizando-a. O Papa pode exercer sempre e livremente esse poder que Deus lhe deu. Mas deu ao Papa, sim, a Pedro. O Papa Francisco hoje é o Pedro de número 266. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, João Paulo II, Bento XVI, Francisco. A sucessão ininterrupta. O Papa é Pedro. O Papa não é a besta, como dizem. Talvez besta seja quem diga isso, né? Mas aí já é outra besta, não é aquela besta, né? O que não falta também no mundo é besta, né? E talvez a gente também, em algum grau, seja de vez em quando, né? Só para aliviar a barra do outro e colocar a nossa também no meio, né? Jesus, ele quis fundar a sua igreja tendo Pedro e seus sucessores à frente dela. Hoje, portanto, é o dia de a gente rezar pelo Papa. E a forma que a gente tem de manifestar amor pelo Papa, pela igreja, é procurar escutar o que ele diz, o seu ensinamento. Tem Papa que a gente afina mais, tem Papa que a gente afina menos, tem Papa que a gente gosta mais porque usa roupa tal, tem Papa que a gente gosta mais porque fala desse jeito, o outro porque canta, o outro porque toca, enfim. Eu me lembro quando mudou o Papa João Paulo II para o Bento XVI, uma televisão italiana entrevistou uma freirinha e ela disse assim: um Papa é sempre um Papa. Não importa de onde vem, não importa o como ele faz. Nós, fiéis cristãos católicos, devemos amar o Papa. Ele é o princípio visível da unidade da igreja que formamos. Nosso Senhor é quem o quis lá à frente da sua igreja. E, brincando, o coitadinho sofre bastante, viu? Essa semana mesmo, tinha pelo menos no noticiário do que eu consegui alcançar, 5 grandes escândalos que abalam a imagem da igreja, que abalam a imagem do Papa. E ele vive pedindo: o Francisco, rezem por mim. Rezemos sempre pelo Papa. É como quando alguém pede: padre, reza por mim. Rezem também pelos padres. Você pede para o outro irmão rezar por você. Reza por mim, reza também por ele. Nós somos uma comunidade de fé e precisamos nos sustentar na oração. Rezar uns pelos outros. Enquanto alguém combate, a gente combate na oração, pedindo a Deus a força e a graça. Hoje, portanto, termino, é dia de pedir a Deus que Ele abençoe o Santo Padre, o Papa Francisco. Vida longa ao Papa. E só refiro que amanhã a paróquia completará 6 anos. Foi na festa dos apóstolos Pedro e Paulo que a nossa paróquia foi criada, que eu tomei posse como pároco aqui da comunidade. Então rendemos graças a Deus também por esse momento especial da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.